E o tema da mensagem de hoje é: essa muralha vai cair. Eu vou repetir: essa muralha vai cair na autoridade do nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para dizer para você: não há nada que se levante contra a igreja do Senhor que permaneça de pé. Diz assim: oh. Essa foi feia. Foi uma mistura de gagueira com outra coisa que eu não conheço ainda. Sucedeu que ao tocarem longamente as trombetas, e ao ouvirem o povo o sonido, gritou o povo com grande brado. Eu vou contar até 3, você vai dar o maior glória a Deus da tua história. 1, 2, 3. Para começar tá bom. 1, 2, 3. Eu digo que o poder da adoração faz muralhas cair. A Bíblia está dizendo que quando aquele povo gritou adorando ao Senhor, a muralha caiu. 1, 2, 3. Vamos pegar o contexto dessa situação, porque Jericó era fortificada. Você está comigo aqui no nome de Jesus? A verdade é que a cultura era que Jericó era impenetrável. Eu quero te dizer, no rumo do caminho da tua promessa, muralhas se levantarão. E a verdade é que a gente confunde as coisas. A gente pensa que quando Deus nos conduz a um novo estágio, deixa eu te lembrar, Josué está sucedendo quem? Moisés. E agora eles estão diante do quê? De uma resistência. Irmão, vamos entender aqui nessa noite. Novos níveis também são chegados diante de Deus para nós. Mas junto com novos níveis, novos degraus, vem também novos desafios. O desafio nunca foi o resultado, ou então o sinônimo de que Deus não está com você. Pelo contrário, se você está passando por luta, eu venho aqui liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Significa que você está no caminho certo. Mas eu tenho uma boa notícia para você: os homens não conseguiram derrubar aquela muralha. Quem derrubou aquela muralha foi Deus, o Deus dos exércitos, que chamou aquele povo para um tempo de promessa. Deus não derruba a muralha com lógica. Muralhas são derrubadas com posicionamentos espirituais. Não espiritualize o que é carnal e não carnalize o que é espiritual. Você está comigo aqui no nome de Jesus? Eu posso ouvir um glória a Deus? Cuidado ao inverter a lógica das coisas e não entender o que Deus está pedindo para você fazer. Por que eu falo isso? A vitória nem sempre é com força, mas com uma atitude de um posicionamento diante de Deus. Então aqui eu começo a declarar sobre a tua vida 15 posicionamentos. Eu quero pregar tudo no nome de Jesus até meia-noite. Se não der os 15, a gente continua quarta-feira que vem, amém? 15 posicionamentos de você, da sua vida, que você terá para derrubar essa muralha, e ela vai cair na autoridade do nome de Jesus. Vamos começar no nome de Jesus. Josué, o primeiro posicionamento de Josué: Josué ouviu a voz de Deus antes de agir. A gente vê lá a passagem quando o Senhor diz, o Senhor disse isso para Moisés: retire as sandálias dos pés, pois a terra que tu pisas é uma terra santa. É a mesma frase que foi direcionada a quem? Josué. Sabe o que mais marca nessa passagem aqui, amados irmãos, no nome de Jesus? Quem se prostra no secreto tem autoridade no público.
Eu vou repetir o nome de Jesus. E talvez as pessoas estão olhando para você e estão dizendo: uau, esse irmão está tão espiritual, ele ora tanto, ele busca tanto. Irmão, fica tranquilo, não se preocupe com o que os outros estão dizendo. Talvez a tua sede por Deus, ela é tão intensa que faz achar com que você seja um religioso. Mas eu quero te dizer que quando as pessoas olharem para você e começar a contemplar as muralhas caindo, elas vão entender que uma pessoa que se prostra no secreto é uma pessoa que vê muralhas caírem. Antes da muralha cair, Josué cai diante de Deus. O lugar mais alto que um crente pode chegar não é num púlpito como esse. O lugar mais alto que o Senhor quer colocar um crente é aos pés da cruz. O lugar de humilhação. Irmão, quem se prostra diante do Espírito garante uma coisa: o próprio Deus se levantando em prol das causas. Tem muita muralha que não caiu ainda na tua vida porque você está de pé e não entendeu que quando você se prostrar, o Senhor se levanta diante de você. Diga comigo: essa luta que eu estou enfrentando. Não, você não vai dizer assim, não, você vai dizer claramente: diga, essa luta que eu estou enfrentando começa com o espiritual, e depois eu verei resultados no carnal. Como salvar um casamento? Com joelhos. Espiritualmente. Como salvar uma empresa? Espiritualmente. Nós não esperamos um resultado carnal para depois ir orar. A gente ora primeiro e depois a gente vê o resultado no carnal. As maiores vitórias que você vai ter vai se concretizar primeiramente espiritualmente. Como que funciona isso, pastor Diego? Tem que ser doido perante aos homens, mas cheio de fé diante de Deus. Dirigindo o carro: Deus, eu te agradeço pela minha empresa que fatura mais de $1 milhão. A empresa está falida, mas o cara está dizendo: Deus, eu te agradeço pelos meus 600 funcionários. Eu não estou vendo agora carnalmente, mas pelo olhar da fé. Posso te dar um exemplo no nome de Jesus? Deus, eu te agradeço por essas paredes que vão cair. Ó Pai, eu te agradeço pela nossa igreja, que será nossa para a autoridade do nome de Jesus. Um lugar de frente a um gramado grandioso como um lago, estilo igreja americana, aonde milhares e milhares de famílias se renderão na presença do Senhor. Posso continuar orando? Deus, eu te agradeço pelos casamentos restaurados aqui nessa noite. Pai, eu te agradeço porque as pessoas dessa casa vão dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso continuar orando? Deus, obrigado porque nós não teremos nenhum indocumentado na nossa igreja. Milagres acontecerão, milagres na semana acontecerão. Os correios estarão cheios de green card. Ó Pai, se tem alguma causa impossível aqui, eu declaro: toda causa impossível não é difícil para o Deus das causas impossíveis. Tem alguém comigo aqui? Você pode aplaudir o nome de Jesus. Segredos para muralhas caírem. Hey, come on, my friend, wait. Shut up. Hear the voice of the Lord. O fato não é que Jesus parou de falar, não é que Deus parou de falar. São muitas vozes que estão fazendo com que a gente não consiga perceber o que Deus está falando. E muitas vezes não são vozes de fora, é a sua própria voz. Ei, crente maritaca, calma. Confia no secreto. Sabe por que muitas vezes não oramos? É porque na verdade não. Eu vou falar. Muitas pessoas não oram porque na verdade só estão decretando que elas não creem no Deus que faz milagre. Porque é mais fácil tomar de pirona do que orar por cura. É mais fácil fofocar com o vizinho e chorar as pitangas do que crer num Deus que move o coração do patrão, tornando o coração do rei deitado ao propósito primeiramente espiritual de Deus para a tua vida. Irmão, o que te vai fazer ser próspero na América não é o teu QI, é o Deus que faz milagre. Sabe o que vai você vencer essa batalha que você está enfrentando?
joelho dobrado que crê que Deus faz milagres. No 3 você vai gritar: essa muralha vai cair. 1, 2, 3. Toda frieza espiritual, todo demônio nas casas, toda muralha. Segundo posicionamento de um crente que quer vencer a batalha. Tem crente aqui comigo no nome de Jesus? Josué se santificou antes da batalha. Josué 3:5 vai dizer claramente: Lagoinha Derfield, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Sabe qual é o problema? A gente quer primeiro ver maravilhas e não santificar. E a ordem de Deus ninguém muda. A ordem primeiro é: se prepare espiritualmente, santifica, fecha a brecha. Sabe por que tem muita muralha que não cai na tua vida? Porque santificação tem sido algo negociável na tua vida. É simples saber se o nível de espiritualidade que você tem vivido. É só te fazer uma pergunta. Qual foi? Responda para você mesmo. Todo espírito de acusação cai por terra. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você acordou de madrugada para orar? Qual foi a última vez que você deixou de comer picanha para fazer um propósito? Qual foi a última vez que você abriu mão de algo que você gosta? Irmão, santificação é muito simples e ao mesmo tempo difícil. O que é a santificação? O que é um propósito de jejum e oração em santificação? É nada mais, nada menos. Se você quer viver uma vida de santificação, você precisa entender alguma coisa. Não tem como querer viver uma vida de santificação fortificando a carne. O nível de carnalidade que você vive vai definir o que você vai viver espiritualmente. Não adianta você escutar o dia inteiro a irmã Anita e chegar aqui e querer fluir no louvor e na adoração. Não adianta, é inegociável. Mas se você acorda às 6 da manhã e fala assim: Espírito Santo, fala comigo, eu não vou sair desse quarto enquanto eu não sentir a tua presença. Espírito Santo, eu não saio desse lugar enquanto eu não vejo a tua glória. Espírito Santo, eu estou abrindo mão de ver televisão, eu estou abrindo mão da série, eu vou ler a tua palavra. Você começa a se fortalecer espiritualmente, porque a ordem de Deus é: santificai-vos e vede o livramento. Não é vede o livramento e depois se santifica. A gente se prepara, faz a nossa parte e Deus é fiel para fazer a parte dele. Diga para mim: Deus trabalha para quem se posiciona. Fala assim: fecha a brecha, irmão. Para o irmão que está do lado achar que você é profeta, fala assim com ele assim: aquela brecha, olha com o olho daquelas velhas da pentecostal. Fala assim para ele assim: aquele momento que você encontra aquelas irmãs pentecostal de saia, que ela não fala nada, nem a paz do Senhor, sem dente, mas ela olha para você e fala assim: ó, eu não gosto de fazer isso, eu odeio, porque faziam muitos comigo. E todo espírito de figurinha está cancelado aqui nessa noite. Já fizeram 10.000 figurinhas minhas do domingo, mas eu fazia isso muito com as pessoas. Olhava para o irmão e eu não falava nada, eu só fazia assim. Esse sinal tem o poder de ressuscitar todos os pecados ocultos. O cara fala assim: meu Deus, o que eu fiz? É assim ou não é? Fecha a brecha. Fecha a brecha. Tira tudo que tem sido impedimento para Deus derrubar muralhas na tua vida. Irmão, talvez a maior muralha da tua vida não é a muralha de Jericó, não é o problema na empresa. Talvez a maior muralha que está na tua frente é o teu próprio ego, a tua própria altivez que está impossibilitando de Deus te conduzir para um novo tempo de milagre, unção e ousadia. Você está comigo aqui nessa noite no nome de Jesus? Terceira, posso continuar no 2 aqui? Você me dá um tempinho aqui no nome de Jesus?
Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Milagres não andam com quem vive vida de pecado. Milagre anda com crente santificado. Eu vou repetir, ninguém vai conseguir explicar o que você vai viver. E na verdade vão dizer, o que aconteceu com essa fulana de tal? Não falava nem português lá em Teófilo Otoni, agora está lá nos Estados Unidos, falando inglês, perguntando, how are you, what's happened? E você vai dizer, eu me preparei, eu fui o improvável, mas eu me santifiquei, e o Deus do milagre honrou a minha caminhada. Eu estou rumo à terra prometida. Tem alguém que crê que você está caminhando para a terra prometida? Tem alguém que crê nessa promessa? A muralha vai cair no 3, 1, 2, 3, vai cair. Porque santificação abre caminho que estratégia nenhuma abre. Ah não, vamos pegar aqui a raiz quadrada. Irmão, se eu fosse fazer conta de matemática para fazer o que nós estamos vivendo aqui, irmão, eu já tinha saído e voltado para o Brasil. Tem coisa que não é matemática na tua vida, é um olhar de fé e provisão que Deus vai fazer. O que explica 5 pães e 2 peixinhos chegarem na mão do mestre, sabe por quê? O problema não é sobre o que você tem. Talvez você está dizendo que eu tenho é muito pouco, e Deus está dizendo, não é sobre o que você tem, é o que você está disposto a colocar nas minhas mãos. Porque eu sou Deus que multiplico na tua casa, eu sou Deus que multiplico na tua família. Eu estou muito pentecostal hoje. Tem alguém que crê na multiplicação nessa noite? Deus me trouxe aqui para dizer sobre a tua vida, toda muralha de escassez, 1, 2, 3, vai cair em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus comigo no nome de Jesus? Terceira postura de quem quer vencer e derrubar a muralha. Eu vou dizer agora para você, está preparado? Tem que confiar no impossível. Para de caminhar no racional com Deus, irmão. Deus tem um negócio muito doido com a gente, e não tem como entender no âmbito normal. Não tem como entender Deus. A gente vai sem entender mesmo. E lá no céu, se Ele quiser, nos explica. Porque a nossa mente ela é limitada demais para um Deus que pode fazer o sobrenatural. Não queira achar que Deus é o teu servente, que tem que ficar te dando informações de coisas que só Ele vai saber. Não, irmão, tem coisas que você vai viver sem entender mesmo. Olha, Moisés, toca o cajado aí, meu filho, que eu vou fazer algo. O mar se abre. Pedrão, desperta no nome de Jesus. No 3 você vai gritar, vai cair. Pedro, come. We walking sobre as águas, como é que fala? Como? On water. E você está assim, ai, cadê a boia? Irmão, Deus não colocou boia em você, Ele quer ver você vivendo o sobrenatural. Para de querer explicação para tudo. Aonde está o meu green card? Irmão, com green card ou sem green card, você vai viver todas as promessas que Deus colocou na tua vida. Solta a boia, irmão. Chegou o tempo de andar sobre as águas. Chegou o tempo de você entender que mesmo que não haja soluções visíveis, contas matemáticas, não importa. Ninguém limita o Deus que faz milagre. A matemática não pode limitar o Deus que faz milagre. A necessidade não pode limitar o Deus que faz milagre. Os seus inimigos não podem limitar o Deus que faz milagre. O teu chefe não pode limitar o Deus que faz milagre. Eu vou dizer mais, o Trump não pode limitar o Deus que faz milagres. Apruma o corpo. Eu prego para você, e eu vou estar numa polêmica, você que está igual 007. Lamigra. Irmão, o que é lamigra diante de um Deus que te trouxe para a América? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixa eu te falar uma coisa, no nome de Jesus eu prego para pessoas que falam assim, pastor, você está falando sobre indocumentados. Irmão, eu conheço inúmeras pessoas que estiveram indocumentados aqui e Deus foi lá e fez um milagre.
Deus complica, descomplica e depois, se quiser, te explica. Cuidado ao definir padrão para Deus fazer algo. É por isso que quando chega um cara com um cheiro de cachaça diante de mim e fala assim: ô pastor, e eu abraço, eu agarro, eu falo assim: você vai ser um pastor. Porque o nosso olhar é racional demais para entender um Deus que trabalha em profundidade de transformação de vida. Eu estou aqui diante de um Deus que transformou um rapazinho de 6 anos, que veio da Umbanda, que veio da Espiritismo. Eu estou aqui diante de um rapazinho, de pessoas aqui que outrora fumavam, mas não fumam mais. Pessoas que faziam problemas, coisas terríveis e não fazem mais. Por quê? Eu creio no poder de um Deus que faz o sobrenatural. Vão olhar para você e vão dizer: algo está diferente. E você vai dizer: foi Deus, porque a muralha, 1, 2, 3, vai cair. Fala com quem está do seu lado assim, confia. Fala com ela assim: mesmo quando o pastor pedir para falar algo, faça. A fé vê portas abertas onde ainda existam muros. Todo mundo está enxergando uma muralha, mas você vai estar enxergando o quê? Portas abertas. A gente clama, que é bonito cantar espontâneo, né? Coloca efeito na minha voz, por favor. Colocou? O Deus impossível. Que nota você está, filho? Mi? Então vai para Mi. Lá. E estava que nota? Então vai para Si. Quem falou Mi? Estava em que nota? Antes. Vai para Mi. Então vai para lá. O Deus impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Aí na segunda-feira, o primeiro BO, a migra vai me levar para o Brasil. Irmão, cantar aqui é muito fácil. Eu quero ver você cantar dentro da fornalha ardente. Escuta algo, cantar na igreja é muito tranquilo. Como é que você vai cantar quando o teu patrão começar a pegar no teu pé? Você vai começar a dizer: o Deus impossível não desistiu de mim. Por quê? Quem abre a porta é Deus. Quantas vezes, irmão, eu fui na palavra de Deus, o cara chegava para mim e falava assim, quando eu cheguei aqui, deixa só o piano para mim, por favor. Quando o cara chegava para mim e falava assim: hablas espanhol? Eu falava assim: Deus, eu preciso dessa porta aberta. Ele falava: claro que hablo. Eu mirava a Maria del Barrio, a usurpadora. Deus não está precisando de gente capacitada. Deus está precisando de gente ousada. Deus, escuta uma coisa, Senhor, eu sou gago, às vezes eu travo, mas se não tem mais ninguém, eu faço, porque eu quero ser disponível para algo grandioso que Deus vai fazer no sul da Flórida. Eu puedo não hablar espanhol, pero que me voy, porque a presença de Deus é tudo que necessito. I don't speak English, but I can believe it. God will change everything. Can you believe it? Can you worship the whole name? É Deus que pega uma pessoa que não é capaz de fazer coisa nenhuma e levanta ela, não para que a glória dela seja exaltada, mas para que o nome de Jesus seja exaltado e as pessoas vejam que o Deus sobrenatural continua atuando. E quando Deus fizer, escuta, ninguém vai me suportar chegando no Brasil. Vou chegar conversando assim. Brincadeira, diga: foi Deus. Diga mais alto: foi Deus que fez toda muralha cair. E eu declaro que toda muralha, 1, 2, 3, vai cair. Eu vou agora para um tópico de posicionamento para quem quer ver muralhas caírem. Caminhou
e não permitiu murmuração no acampamento. Está falando. Olha aqui Josué 6:10. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz. Antes do povo gritar para a muralha cair, Josué dá um direcionamento. Ele fala duas coisas proféticas. Não é coloca o cajado, não é leia a Bíblia, não é faça jejum, não é isso. Ele fala assim, eu acho que o não grita era com as mulheres. Já viu mãe gritando com o filho? Pedrito! Não gritem. E na tradução aqui, ó, está dizendo assim, cadê? Nem fareis ouvir a vossa voz. Ele fala assim, eu não quero que ninguém grite, eu não quero que ninguém fale. Porque muitas vezes a maior barreira para Deus fazer um milagre na nossa vida é a murmuração. E a murmuração retrocede você. É só você notar que quem murmura não caminha. A gente não tem tempo para murmurar, irmão. A gente tem que ter tempo para glorificar. Mesmo que não faça sentido, mesmo que esteja ruim, porque você já notou, você clama para Deus falando assim, eu quero viver um novo tempo de milagre. Mas é a oração mais perigosa da nossa vida. Quando a gente diz para Deus que a gente está querendo viver um milagre, o que é um milagre? Você está diante de uma situação impossibilitada de acontecer e você quer que Deus faça. E quando Deus te coloca nessa bomba, você começa, ai Deus, eu não queria isso. Ai, meu marido, ele faz isso. Meu marido joga bola, meu marido joga videogame. Ou então os maridos, ai, minha mulher é isso, minha mulher faz. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, deixa eu te falar uma coisa. No nome de Jesus, até gaguejei, eu vou te falar uma coisa. Se quem murmura retrocede a bênção, quem adora acelera o processo. Eu vou repetir a pergunta. Se quem reclama retrocede na bênção, quem adora acontece o quê? Eu tenho uma pessoa que entendeu ali, a Bruninha entendeu o que eu estou dizendo. Deus tem um negócio com quem é adorador, independente da circunstância. Deus tem um negócio com crente pentecostal que glorifica, que adora, é mesmo em situação difícil. Sabe por quê? Nós não precisamos de situações favoráveis para glorificar o nome de Deus. As coisas vão começar a fluir na tua vida quando você se posicionar em adoração. Então louve, simplesmente louve. Não importa. Olhe para mim. O silêncio na prova é mais poderoso do que a reclamação. Porque quando você se cala, você sabe que tem alguém falando por você. E quem é? Nós temos um advogado fiel. Muralhas resistem aonde há murmúrio, mas cedem quando há uma fé silenciosa. Está comigo? O teu nível de fé não é definido pelo tanto que você fala. Até porque tem muita gente que fala demais sobre a Bíblia, mas não vive nada. Mas quando você olha para uma pessoa que ela está calada o dia inteiro, mas ela é a Bíblia em pessoa, você olha para ela, você vê que ela é um exemplo. Você fala assim, uau, esse cara não fala nada da Bíblia. Mas quando você olha, irmão, deixa eu falar uma coisa. Todo crente religioso é um pecador embustido. As pessoas que mais Obrigado, Cadu. Achei que alguém ia me bater aqui agora. Já estava preparado para tchou. É só você notar, quando você vê um crente demais, escuta algo, todo santarrão tem um pecado cabeludo encoberto. É batata. Sempre quando chega um irmão assim aqui na igreja e você olha para ele, chega de terno e gravata assim. Qual é o seu nome? Irmão, eu sou o pastor, bispo, apóstolo.
Tem uns nomes pentecostal também, né? Vírus Maldo. Mas pode me chamar de apóstolo. Eu tive uma visão, e essas pessoas só têm visão com demônio, elas nunca têm visão com anjo. É só em outro lugar que acontece, aqui não acontece isso, né? E você começa a notar, eu vejo isso. Pode notar que ninguém permanece. Mas todo crente que é caladinho, centrado, é a Bíblia em pessoa. Você olha para ela, você vê santidade. Ela não fica com religiosidade. Posso abrir meu coração para você? Às vezes você está julgando uma pessoa que por fora não tenha um estereótipo que você esperava, mas por dentro é mais crente do que você. Deus está dizendo, olha, eu não olho para aparência. Tem um ali cuidando de ovelhas, e você não notou que era ele. Eu vou usar ele para ser rei. Davi está chegando, não é quem você está pensando. Deus mostrou algo, olha, eu valorizo o que está dentro. E muitas vezes, irmão, você está falando demais. O sexto posicionamento, e eu não vou conseguir fazer os 15 aqui hoje, porque amanhã você trabalha e eu também. Caminhou, diga comigo, caminhou. É polêmico isso aqui. Mesmo sem ver resultado. 3 pessoas com fé aqui hoje. Diga assim, caminhou. Mesmo sem ver resultado. Ah, pastor, estou trabalhando na América, cheguei aqui tem um mês e não estou vendo resultado nenhum. Irmão, deixa eu falar uma coisa, não para. Não desista. Deus me trouxe aqui para dizer para você, essa muralha vai cair. Continua mesmo que você não esteja percebendo. E eu falo talvez para pessoas que se movem porque pessoas comentam, se movem por comentários no Instagram, se movem por curtida. Você não precisa de curtida no Instagram, você não precisa de comentário no Instagram. Você precisa de uma curtida celeste. Você precisa de uma aprovação celeste. Por mais que ninguém esteja falando que vai dar certo, se Deus está dizendo, caminhe, 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 caminhe. Pastor, não make sense, but I don't stop. Eu continuo caminhando, porque maior é quem me chamou para o propósito do que as palavras de desânimo alheia. Caminhou sem ver resultado. Josué fez o quê? Vamos caminhar, gente. A ordem é dê a volta. Marcha. Caminha. No segundo dia, bora de novo. Para de ser inconstante, irmão. Todo mundo que é inconstante não rompe. Irmão, isso aqui não é um culto para te empolgar. Isso aqui é um culto para te transformar. Tem muita coisa que não está dando continuidade, porque a gente não para só quando a gente vê resultado. Tem hora, irmão, na vida da gente, que as coisas ficam estranhas mesmo, e é só para que uma coisa aconteça: o Deus de milagres seja favorecido. Não pare, continue marchando, continue, mesmo que não faça sentido, mesmo que você não esteja vendo nada, porque a fé é persistência sem evidência. Eu vou repetir, a fé é persistência sem evidência. Eu não caminho pelo que eu escuto, eu não caminho pelo que eu sinto, e não caminho pelo que vejo, eu caminho pelo que creio. Você está comigo aqui no nome de Jesus? O que você repete com fé, Deus vai responder com milagre. Pega essa frase aí, pode postar no Instagram e falar que fui eu. 7, não se apoie em experiências passadas, porque talvez você já saiu do deserto e agora mudou o nível. Agora é uma muralha. Josué tinha uma escolha. Espera aí, a minha experiência foi com o quê? Deserto. Mas agora eu sei mexer com areia. Eu sei mexer com cobra do deserto. Mas agora tem uma muralha. Posso te falar uma coisa? E não arranhe meu carro. Para de querer vencer aqui na América com ferramentas que você usava no Brasil. Aqui não é Brasil. Aqui é o novo lugar que Deus vai te usar para derrubar muralhas.
Eu libero sobre a tua vida hoje. Deus está colocando uma nova estratégia, uma nova linguagem, uma nova visão, na autoridade do nome de Jesus. Deus está dizendo para você: para de procurar no nome de Jesus atalhos, continue a fazer conforme o que eu estou te direcionando. Está comigo aqui no nome de Jesus? A Bíblia diz que Jericó estava rigorosamente fechada, estava cercado. E novos níveis, pega essa chave, vão exigir de você novas estratégias. Se eu fosse pastorear, você acha que eu pastorei igual eu pastoreava no Brasil, irmão? É muito diferente pastorear na América, mas muito. No Brasil, as pessoas não têm, na maioria, condição de comprar o que quer. Sim ou sim? Então as pessoas falam assim: eu vou clamar, eu vou buscar a Cristo para Deus me abençoar com isso, eu preciso receber isso, eu preciso conseguir isso. As pessoas chegam na América e elas notam uma coisa: o que ela quer comprar, ela compra. É muito rápido. Se você for uma pessoa esforçada, trabalhadora, empenhada, você consegue ou não consegue? É diferente do Brasil ou não é? Sim. Então elas acham que elas não precisam de Deus para nada. É diferente. Se eu fosse usar as mesmas estratégias que eu usava no Brasil, na minha igreja, dentro do shopping, não daria certo. Mas quando eu cheguei aqui: Senhor, qual é a estratégia que o Senhor tem para mim? Tem gente que está fazendo do mesmo jeito. Tem gente pegando carrinho de picolé, igual fazendo no Brasil, indo lá para a praia de Deerfield Beach, gritar: o picolé. Não vai dar certo. Porque para um novo tempo, uma nova estratégia tem que ser requerida da sua parte para com Deus. Irmão, eu posso liberar algo sobre a tua vida? Eu já estou encerrando. Eu libero que o Senhor vai acordar você pelas madrugadas com uma nova estratégia. Talvez está tudo parado, não está tendo jeito, e você não vai parar, você vai continuar marchando. E você vai pedir a Deus só uma única coisa: Deus, para esse novo tempo eu te peço, qual é a estratégia que o Senhor quer que eu use? Lá no Brasil eu mentia, lá no Brasil eu adulterava, lá no Brasil eu era impontual, mas aqui não, Senhor. Aqui eu vou ser um novo homem, uma nova mulher. Eu quero viver algo novo, eu quero viver uma nova experiência contigo. Você pode aplaudir Jesus por isso, no nome de Jesus. Não confunda humildade com bobiça. Tá algum mineiro aqui? Tem gente que acha que ser humilde é você ficar o tempo todo assim, ó, coitadinho de mim, ninguém me ama. E o cara massacra, tal, faz negócio que você... Irmão, isso não é humildade não, isso é burrice. Pega a estratégia que vem do céu e entenda que nas suas mãos tem poder e autoridade. Sabe, talvez eu estou pregando para pessoas que estão andando assim, ó, as pessoas estão falando mal de você, seu patrão está fazendo isso. Irmão, o tempo todo que eu andei aqui na América, isso não é arrogância. Quem me conhece sabe que eu não tenho problema com arrogância nenhum. Eu não sou metido, eu converso com todos, mas eu sempre me portei como um cidadão do céu aqui. Não permita ninguém colocar você no lugar que não é o lugar que Deus está te colocando. O fato de você estar trabalhando em algo que você não gosta de trabalhar não significa que você é aquilo. É só um tempo. Essa muralha vai cair na autoridade do nome de Jesus. Essa muralha vai. Mas quando Deus te der uma nova estratégia, coloca a armadura na autoridade do nome de Jesus. Prepara o sapatinho de fogo e começa a marchar. Começa a declarar: Deus, eu declaro que meu casamento é do Senhor Jesus. Eu declaro que eu vou aprender o inglês na autoridade do nome de Jesus. E o último, Josué fez uma coisa muito top que eu amo e é o mais importante para mim. Repita comigo: quem quer derrubar muralhas tem que aprender a fazer o que Josué fez. Ser radical contra o pecado.
no meio do povo. Josué fez o quê? Ele se portou conforme o que o Senhor queria que ele se portasse. Ele levanta e fala assim no meio do povo: olha, há coisas que estão condenadas diante de Deus no meio de vocês. Deus está reprovando. Hoje em dia, pastor que condena o pecado é errado. Eu vi no Brasil, nós vemos o MC lá que faz apologia ao crime saindo da cadeia, irmão. Festa. Nós estamos vivendo um tempo de Sodoma e Gomorra, aonde parece que quem anda em santidade é o porco sujo. E não que se levante uma igreja que condena o pecado. Sexo antes do casamento continua sendo pecado. Adultério é pecado. Vou falar no nome de Jesus, falo ou não falo? Homossexualismo é pecado. Se a Bíblia condena, eu condeno também. Mas mentir também é pecado. Não amar o próximo é pecado. Deixar o irmão passar dificuldade, fingir que nada está acontecendo é pecado. Porque muitas vezes a gente super exalta os pecados que são visíveis e menospreza os pecados invisíveis. Se você está comendo igual um glutão, está pecando. Você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Você fala mal das pessoas que o irmão ele fuma. O irmão não, está amarrado no nome de Jesus, ninguém vai fumar aqui. Fulano de tal fuma. E você que toma Coca-Cola todo dia, acabando com o templo do Espírito Santo. Deus tinha promessa, Deus tinha palavra, mas não adianta, você foi burro ao não cuidar do teu corpo. E Deus vai chegar, você vai chegar e falar assim: Senhor, eu tinha tantos projetos. Deus vai assim: eu tinha tantos projetos para você, mas você não fez a sua parte. Era para você ter vivido 190 anos. A idade do Tim. Brincadeira, amigo. Mas você não viveu porque você foi negligente. Estou na academia, irmão. E eu posto mesmo. Porque tem 3 meses que eu não paro na academia. Eu era sócio antes. Hoje eu sou praticante. Converti a essa religião. Porque eu entendi que Deus tem grandes planos para a minha vida. E eu não quero, no nome de Jesus, atrapalhar os planos de Deus para a minha vida. Você está comigo no nome de Jesus? Irmão, quando você veio aqui nesse altar condenando o pecado, ponha muito amor nas minhas palavras. Olha o céu de bronze. É só um pastor que quer conduzir você para o reino de Deus. É só um pastor que quer confrontar você para você ser parecido com Jesus. É só uma igreja sadia querendo mostrar para você que ainda existem igrejas sadias nessa terra. É só uma igreja que vai dizer: uma hora nós não estaremos aqui, a gente não vai ter que lutar mais contra o pecado, porque tem um lugar que Deus já preparou para nós, a Nova Jerusalém. Fique de pé no seu lugar, porque eu vejo na Bíblia dizendo que tem um povo marchando. Um povo marchando. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Eles continuaram. E a Bíblia diz que na 7ª vez a muralha 1, 2, 3 caiu. E toda a muralha diante de você, 1, 2, 3. Melhor, 1, 2, 3. Amanhã você vai trabalhar como se você já tivesse com o teu green card na mão. Levanta essa cabeça. Essa muralha vai cair. Não se assuste quando Deus tirar você do chão e colocar você em lugares altos. Por que, pastor Diego? Que teologia é essa? Não, nós fomos escolhidos como filhos de Deus, e Deus nos chamou para esse lugar para governar. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e faça dessa canção uma revelação diante dos céus.